Olá, nobres estudantes alencarinos. Nós, com mais uma aula, vamos começar a nossa aula de hoje. Enem, chego junto, chego bem. Me chamo o professor Maxwell Lima e vamos comigo ter mais uma aula de física sensacional. Gente, essa você não pode perder, beleza? Porque é o seguinte, hoje é física, física na veia, compadre. Então, ó, a gente vai explorar um tema extremamente importante, tá, pessoal? Que sempre está na nossa prova do Enem, um tema que cai bastante. Eu trouxe, inclusive, ó, aluno da Rede Estadual do Ceará, não sai, ó, por baixo não, beleza? Tem tudo aqui, ó, esquematizado aqui pra gente ter a mais absoluta certeza que vai dar tudo certo. Então, ó, professor Maxwell aqui, nobremente, né, trouxe para você aqui, meu jovem, um mapa, um raio-x do Enem da Física. Então, eu trouxe aqui alguns assuntos. Se quiser dar uma pausa no vídeo, beleza? Para dar essa conferida com mais calma. Mas olha cá, aqui a gente tem vários assuntos na física que vem caindo dos últimos anos, tá, gente? Então, aqui eu coloquei de maneira especial ondulatória, tá, gente? A ondulatória é um tema que sempre está caindo na nossa prova do Enem. E como sempre cai, a gente tem o dever de estar aí reforçando, fazendo esse aumento no nosso intelecto, né? Sobre uma parte fundamental da física, que são as ondas, tá, gente? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje. Pessoal, hoje nós teremos uma aula muito importante de um assunto fundamental, tá? Que fala sobre a ondulatória, né? Mas para que a gente entenda como a ondulatória funciona, precisamos definir o que seria uma onda, né? Mas cuidado, a onda do mar, tá? Ela pode ser que lhe engane, tá? Porque tem um conceito fundamental sobre ondulatória que pode passar despercebido e pode te enganar na hora da prova do Enem. Mas vamos lá, vamos para a definição, tá, professor? O que é uma onda, né? Onda ela é definida por uma perturbação que se propaga pelo meio, tá? Transferindo energia. Pessoal, grava essa palavra, energia, ela é muito importante, tá? Porque é o seguinte, gente, a onda, ela transporta somente e exclusivamente energia, tá? Então não se engane, quando você vê o surfista lá na beira da praia pegando aquela ondinha marota, cuidado, aquilo ali não é uma onda segundo a física, tá? Ali é meio que um deslocamento de água ali perto da faixa de areia, tá, gente? Porque onda mesmo não transporta matéria, tá? Então, ó, uma onda na realidade ela não faz o transporte de matéria, ela faz o transporte somente de energia, tá, gente? Isso é muito importante definir bem para que você não se confunda nas definições, tá certo? Então, uma onda é uma perturbação ou uma vibração que transporta energia. E aí tem vários tipos de ondas que a gente vai falar aqui ao longo da nossa aula, tá? E aí, pessoal, aqui eu coloquei algumas ondas, né, que são, por exemplo, a cabeça, o raio-x de uma cabeça, né, de uma pessoa, não sei, deve ser um cearense, tá, gente? Pelo tamanho do raio-x aqui, certamente. E aí a gente tem aqui as ondas, né? Olha só, essa figurinha aqui embaixo dessas pessoinhas subindo é tipo no estádio de futebol, quem foi, né, assistir aqui o jogo da seleção Fortaleza, né? Já deve ter visto. Uma ola, né? O que é uma ola? Ola é uma palavra em espanhol, que significa onda, né? Então cada pessoa se levanta e se abaixa e transportando toda aquela energia pelo estádio. É diferente, né? Não é que uma pessoa vai ficar circulando o estádio e formando a ola. Não é assim que acontece, né? Então cada pessoa vai subindo e descendo, transportando somente a energia de um para o outro, né? Então vamos lá. Gente, seguinte, tá? Hoje na nossa aula a gente vai focar nas duas principais tipos de ondas que caem na sua prova do Enem, tá? Então a gente vai focar aqui em ondas de caráter mecânico, tá? E ondas eletromagnéticas, tá? Então a gente vai começar pelas ondas mecânicas, tá? Que tem algumas características e tem bons exemplos para a gente entender como que funciona. Então vamos lá, vem aqui comigo. Ondas mecânicas. O que são ondas mecânicas? São ondas que não se propagam no vácuo. O que é vácuo, Maxwell? É a ausência de matéria. Então, quando a gente tem a ausência total de matéria, ou seja, não tem ar, não tem líquido, não tem nada, a gente considera isso como um vácuo. E a gente tem vários exemplos de ondas mecânicas, tá, gente? Então, vamos lá, ó. Ondas sonoras, né? Ou seja, o som. Se você está me ouvindo aí, ó, tá me ouvindo? Onda sonora tá chegando aí, beleza? Ondas de água, né? Quando cai uma pedrinha na água, forma-se aquele padrão bem interessante. Ondas em uma corda, tá? Quem, né, já brincou de pula corda, já fez isso, certamente, já observou. Aquilo é uma onda mecânica, porque a onda está se transportando ao longo da corda, tá, gente? Então, precisa ter um material, tá, gente? A onda mecânica, ela necessita de um meio material para se propagar. Ou seja, um sólido, um gás, um líquido, tá? Então,
existe essa necessidade para que a onda sonora, que é um bom exemplo de onda mecânica, para se locomover. Então aqui eu coloquei, ó, como é que funciona, tá? Tá vendo essa vibração que está acontecendo aqui no seu canto inferior esquerdo? Essa vibração, ó, ela é uma onda que está sendo produzida e ela vai comprimir uma parte do ar, tá? E essa compressão faz com que exista o transporte de energia, tá? E esse transporte de energia chega até o seu ouvidinho e faz com que, né, você consiga escutar, beleza? Então, detalhe, tá, gente? Detalhe importante, a onda, ela consegue sim se locomover tanto no ar, na água e nos sólidos. Na água que eu falo líquidos, tá, gente? Ou nos sólidos. Então, existe uma relação, tá? Existe uma relação que você precisa entender que o som ele se propaga de maneira diferente em diferentes meios, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, o som, né? Ele se propaga com bem menos velocidade do que, né, no ar, do que com comparação, por exemplo, com os líquidos, tá? Que a velocidade é maior, e em comparação aos sólidos, que a velocidade ainda é maior. Você sabe quando você vai ao médico, né? E você vê que o médico coloca aquele equipamento, estetoscópio, né? E coloca lá no pulmãozinho, né? Na sua caixa torácica para sentir, né? O seu catarrinho que tá lá no seu, né? No seu pulmão. Pois é. Aquele estetoscópio, gente, é nada mais, nada menos do que um simples pedaço de metal, claro que é emborrachado, né? E esse metal vai propagar o som que sai da sua caixa torácica até os ouvidos do médico, né? E ele, com toda a sua experiência, vai determinar qual é a sua patologia, tá? Então, existe sim, tá? Essa velocidade sendo propagada em outros materiais a não ser o ar, tá? Então, muita gente pensa, o som só se locomove no ar. Não, tá, gente? Na água e nos sólidos também. E aí, gente, existem vários tipos de sons, inclusive sons inaudíveis, né? Ou seja, que a gente não consegue ouvir nós seres humanos. Entretanto, né? O ser humano ele tem mania de pensar que só ele existe no universo, né? Mas não é bem assim, tá, gente? Existem outros animais que conseguem ouvir sons que nós não ouvimos. Isso é natural, isso são por questões evolutivas, etc. Né? Os professores de biologia aí que me corrijam depois, tá? Então, faz aí um uma observação, quem for professor de biologia que for falar sobre isso. Mas assim, o ser humano consegue ouvir uma faixa de frequência, tá, gente? Os sons, eles são escalonados em frequências, tá? De baixas frequências até altas frequências. E o ser humano consegue ouvir numa faixa entre 20 e 20 mil hertz de frequência de som, tá? É uma faixa que ela, ao longo do tempo, o ser humano, né? A pessoa vai envelhecendo, essa faixa vai ficando cada vez mais estreita e a pessoa vai perdendo a audição naturalmente, tá? Mas assim, todo mundo, né, seres humanos que conseguem escutar de maneira perfeita, escutam essa faixa, tá? Mas existem animais que não, conseguem escutar sons com maior frequência ou menor frequência. Por exemplo, os gatos e os cães, né? Aqui tá na nossa imagem, né, ilustrativa, os gatos e os cães, eles conseguem escutar que vai ali de frequências que vai desde 30 Hz até 40 mil Hz. Então tem praticamente o dobro da faixa audível do ser humano, né? É por isso que tem treinamento de adestração, né, dos cachorrinhos, que o adestrador assopra aquele apitinho e você não escuta nada. Mas na realidade o cão escutou bem, tá? Porque aquele apito, a frequência do som daquele apito, nós seres humanos não escutamos, mas o animal sim, tá? E aí todo reino animal tem várias faixas de frequências audíveis, a depender da família, né, da espécie, etc. E é interessante falar do som, pessoal, é que existem três grandes características do som, tá? Altura, intensidade e timbre. A gente vai dar uma pincelada rapidamente aqui em cada uma dessas qualidades fisiológicas e falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? E cuidado, a altura do som não é quando você aumenta o volume do paredão, tá, gente? Então, muita atenção que isso aqui engana muita gente, tá? Então, preste atenção. Vamos lá. Se liga aqui, ó. O que é um som de baixa frequência, tá? Dei uma cortadinha aqui, tá, gente? Mas, enfim, depois o editor ajeita. Editor, ajeita aí, tá? Mas vamos lá. O que é um som de baixa frequência? É um som baixo, é um som grave. É um som que existe baixa frequência. É um som, sabe aquele som, deixa eu pensar aqui, aquele paredão que dá, sabe aquele bum, bum, que é um som grave. É um som grave, tá? E o que seria um som agudo? É um som estridente, tipo uma corneta, uma coisa bem agoniante no seu ouvido, um apito, tá?
aquilo é um som agudo, tá? Então, qual é a diferença, assim, fisicamente falando? As ondas, né, elas têm baixa ou alta frequência. O que que é a frequência? É o número de repetições que ela acontece em um intervalo de tempo. Então, olha só o som de alta frequência, ó. Olha o tanto de ondas que está se repetindo aqui. Várias ondinhas, tá? Ao contrário do som grave, que não, a gente não consegue observar isso. Quem é músico aí sabe, né, quais são as diferenças de sons graves e sons agudos, né? O som grave é o baixo, né, aquele som pesado, corpado, que dá o peso na música. E o som agudo é aquele som da guitarrinha, ting-ling, que aí a galera curte, a galera, né, vibra. Mas vamos pra frente, vamos pra frente. Primeira qualidade fisiológica, altura. Segunda qualidade fisiológica, vamos lá. Intensidade, aí sim, tá, gente? Aqui é quando o paredão tá nas alturas, beleza? Quando a JBL mesmo tá torando. Como é que funciona? A intensidade, um som intenso é um som forte, tá? Então, não confunda a nossa frequência do som, né? Quando a gente fala sobre altura, com intensidade. A intensidade, sim, é um som forte, é um som vigoroso, né? É um som quando você realmente aumenta o volume lá do aparelho. E um som fraco é um som de menor amplitude. Mas, Max, o que que é amplitude? Pessoal, a amplitude é a altura da onda. Tá vendo que um som forte ela é bem alto, tá? É um som bem intenso, tá? Um som fraco é um som de baixa amplitude, tá? Então é um som com a ondinha bem baixinha, beleza? E por fim, a última qualidade fisiológica do som, o timbre. O que que é timbre, pessoal? Gente, eu tocar uma corneta, uma flauta, um clarinete, né? Um violino. Você consegue distinguir o som? Um piano? Sim, né? Consigo distinguir o som de um piano do som do violão. Eles podem tocar a mesma música com as mesmas notas, mas sim eu consigo definir e diferenciar esses sons. Se eu consigo definir e diferenciar, é porque tem alguma diferença, né? De maneira da percepção. Então, como é que é essa diferença? É o timbre, tá, gente? Por mais que a gente idealize uma ondinha perfeita, né, bem redondinha, de fato ela não ocorre disso de maneira real. Existem algumas imperfeições, e são essas imperfeições, eu vou colocar imperfeições entre aspas, tá, gente? Que não é imperfeição, são características, tá? Que vai diferenciar uma voz de um violino, para que de uma flauta, de um violão, de um piano, etc. Tá? Então, o timbre é o que caracteriza o som, tá? Em sua percepção mesmo. E existem alguns fenômenos ondulatórios que são arremetidos ao som, tá, gente? O Enem já cobrou bastante sobre isso. E é interessante a gente citar também que é o eco. O eco é uma forma, né, tá, que existe, que o som se propaga num ambiente e ele é refletido. Tá? Por ser uma onda, tá? Então ele sofre fenômenos ondulatórios. E um dos fenômenos ondulatórios é a reflexão. Então, sim, o som sofre uma reflexão e o nome disso é o eco, tá? Que é muito comum. Principalmente quando você está em corredores muito grandes, né? Que você faz, né? Você fala, oh, e o som vai e volta, tá? Então é uma reflexão de som. O reino animal utiliza bastante isso, os morcegos utilizam isso para se localizarem dentro da caverna, tá, gente? Morcegos são quase cegos, tá? São quase cegos, porque não precisa de visão num ambiente que você não tem luz, né? Então não faz sentido nenhum evolutivamente falando. Então os morcegos utilizam-se desse aparato, né, que a natureza forneceu para ele durante milhares de anos de evolução, para que ele conseguisse se localizar e localizar predadores ou então presas, né, enfim, para sobreviver. Assim também como acontece no mundo aquático, tá, gente? Como eu falei para vocês, o som também se locomove no ar e na água, e nos solos também. E os golfinhos utilizam, tá, esse e outros animais também, essa ferramenta para que consiga se comunicar, né, geolocalização, na verdade, para ele entender onde é que está, o que está perto dele, etc. Tá? Isso é bastante comum. E por fim, tá, gente, o efeito Doppler, que é um efeito que ele é caracterizado como a aproximação ou afastamento da fonte sonora do observador, tá? Ou do ouvinte, né? Já que a gente está falando de som, né? Então, quando a gente tem uma aproximação, é como se as ondas que estivessem sendo emitidas pela fonte se aproximassem com a rapidez maior, porque a fonte está se aproximando. E quando essa fonte se afasta, tá? Essas ondas elas vão ficar mais espaçadas, né? Diminuindo a sua frequência. Quem aqui nunca assistiu, né, uma partida, não, como é? Uma corrida de Fórmula 1, né? Na corrida de Fórmula 1, o som que o carro vai vir é um. Quando ele passa da câmera, né, do cara que está filmando, o som é outro. É como se fosse assim um... Aquele nhão é o efeito Doppler, tá, gente? Então, é as ondas se aproximando
e depois se afastando novamente, tá? Então, para frente. Vamos fazer uma questãozinha? Porque aluno de terceiro ano, preparando para o Enem, tem que fazer questão, meu parceiro. Então, vamos lá, ó. Vamos lá ler essa questão. Detalhe, tá, gente? Pausa o vídeo, tá? Eu vou ler aqui a questão, depois você pausa o vídeo, tá? Responde para mim, e aí a gente continua, beleza? Também tem que fazer, tem que se esforçar, né? Vamos lá. Nossos sentidos percebem que, de forma distinta, características das ondas sonoras, como frequência, timbre e amplitude, né? Beleza. Observações em laboratório, com auxílio de um gerador de áudio, permitem verificar o comportamento dessas características em tela de vídeo e confrontá-las com nossa percepção. Após atenta observação, é correto concluir que as características que determinam, aí lá vem a pergunta, hein, ó, a altura do som e a intensidade são, respectivamente, o quê? Pausa o vídeo e me responde daqui a pouco, hein? Vamos lá. Respondeu? Vamos lá, então vamos ver qual é a resposta, né? Ó. Lembram, pessoal? Vocês lembram quando a gente estava falando de altura e intensidade? Eu disse que era diferente. O que é um som intenso? É o som forte, vigoroso, é um som da JBL no máximo, tá? E o que está relacionado com a altura? Frequência. Então, não tem o que fazer, né, gente? Então, a nossa resposta aqui, ó, respectivamente, certo? A altura do som está relacionado com a nossa frequência e a intensidade, amplitude. Então, qual é o item correto? Item B. B de quê? B de buscaremos a aprovação 2025. Olha aí, gostou? Vamos lá, mais uma questão. Segunda questão aqui, meu amigo. O ouvido humano é o responsável pelo nosso sentido auditivo. Ele distingue no som 3 qualidades. Vamos lá, a gente já falou das 3, né? Altura, intensidade e timbre. A altura é a qualidade que permite ao mesmo diferenciar sons graves e agudos, dependendo somente da frequência do som. Considerando os conhecimentos sobre ondas sonoras e o exposto acima, assinale a alternativa correta. Vamos lá, vamos tentar preencher as lacunas aqui, tá, gente? Podemos afirmar que um som que é mais tananã, quanto tananã for sua frequência. Então vamos lá, vamos ver qual é que combina melhor, né, aqui. Gente, quanto mais agudo o som for, vamos ver se tem essa resposta, né? Se o som for mais agudo, ele tem maior frequência. Tem essa resposta? Agudo e maior? Tem. Item C, morreu. Ah, Max, e se eu quisesse testar aqui pelo grave? Não tem a resposta com o grave, tá, gente? E o item D é o item absurdo, que ele fala de intensidade quando a gente tá falando de frequência. Então, ó, presta atenção, viu? Vamos lá. Terceira questão, hein, pra gente finalizar esse bloco. Pesquisadores da Unesp, investigando os possíveis efeitos do som no desenvolvimento de muda de feijão, verificaram que os sons agudos podem prejudicar o crescimento das plantas. Então, não grite perto de um feijorreiro, tá, gente? Enquanto os sons mais graves, aparentemente, não interferem no processo. Ok, vamos lá. Nesse experimento, o interesse dos pesquisadores fixou-se principalmente na variável física. Pausa o vídeo e responde. Beleza? E aí? Se a gente está falando de grave e agudo, gente, está relacionado com o quê? Intensidade ou a gente está relacionado com a frequência? Frequência, né, gente? Então, item D, item correto da nossa questão. Então, pessoal, agora nesse nosso segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre ondas eletromagnéticas. E, pessoal, as ondas eletromagnéticas são ondas realmente incríveis. Por que incrível, Maxwell? Porque simplesmente ela não precisa de nenhum meio para se propagar. Inclusive, tá, gente? Inclusive, ela se propaga no vácuo, que é a ausência completa de meio. Então, quando a gente considera isso, tá? A gente considera que a grande maioria das ondas, elas são eletromagnéticas, que a gente consegue observar no universo. Quando eu falo observar, é a gente fazer a medição, tá, gente? Porque, na realidade, de todas as ondas eletromagnéticas, a gente consegue enxergar com a nossa visão uma pequena fração, tá? Como se fosse uma gota no oceano das ondas. Então, como exemplo de ondas eletromagnéticas, a gente tem diversos casos. Então, a gente tem rede de telefonia móvel, infravermelho, luz visível, tá? O nosso raio-x do Homer Simpson aqui, né, com o cérebro dele bem avantajado, ondas de rádio, AM, FM, Bluetooth, né? O Bluetooth é uma tecnologia que já está ficando em desuso, na realidade, né? Internet Wi-Fi, se você está me escutando, se você está me vendo agora, meu nobre, você está através do Wi-Fi, então, ó, está usufruindo da tecnologia, né, embarcada aí, que, né, teve da ciência, né? Aqui embaixo, pessoal, no nosso canto inferior esquerdo, a gente tem a representação, a fotografia do primeiro raio-x que se tem história, da senhora Röntgen, tá? Que foi a esposa do grande
do grande cientista Röntgen, que descobriu, né, de certa forma, o raio-x. Né? Então, sensor de fotossensor, né, que a gente tem, chama aqui no Ceará de fotossensor, mas é um radar, né, um radar eletrônico para verificar a velocidade dos automóveis, etc. Rede de telefonia, como eu já falei, captação de códigos de barra, tá? Isso é feito também através de radiação de ondas eletromagnéticas. A gente tem o calor como se só, a detecção desse calor, tá? Que se é utilizada como uma ferramenta. Micro-ondas, tá? Então, o micro-ondas que você tem na sua casa, ele opera com base em ondas eletromagnéticas, tá, gente? Então, a gente tem diversos casos, diversos exemplos que existem e que a gente tem que tomar conhecimento, porque isso cai bastante no Enem, tá bom, gente? E aqui eu trouxe para vocês o espectro visível o espectro visível de maneira geral, tá? E aqui nessa pequena faixazinha, tá vendo esse arco-írisinho bem aqui no, mesmo no centro? Isso aqui é o que a gente enxerga, tá, gente? Nós, seres humanos. Tudo, tudo que tá aqui, que não é o arco-íris, a gente não enxerga, tá? Então, veja a pequenez que é, tá? O que a gente consegue ver, tá? Mas não é porque a gente não vê que a gente não sabe que existe. A gente sabe que a gente tem tecnologia, desenvolveu isso e a gente conhece hoje, né? Hoje a gente sabe que tem. Então vamos lá, vamos começar elencando algumas ondas eletromagnéticas para que você entenda como que elas funcionam, como elas se organizam, tá? Então vamos começar, gente, por ondas de alta frequência. Então a gente vai de alta frequência para baixa frequência, beleza? Então vamos lá. Quais são ondas de alta frequência, Max? Ondas de rádio, ondas de telecomunicação, ondas de TV, tá? Que é bem próximo ali do rádio. Aí a gente já vai começando a pegar ondas de menor frequência, tá? Então a gente vai começar a pegar o micro-ondas, rede de telefonia móvel, comunicação de radar, tá bom? O que mais, professor? Vamos lá. Infravermelho. Infravermelho, pessoal, é a onda responsável pelo calor, tá? Então, quando você liga uma lâmpada que aquelas bem quentes, sabe que você vai comprar um frango no mercantil e tem aquela lâmpada que é quente? Pronto, aquela lâmpada é uma lâmpada que emite muita radiação infravermelha, tá bom? Então, é uma lâmpada realmente que é para aquilo mesmo, tá? Controle remoto, né? Controle remoto ele tem um infravermelho bem fraquinho, obviamente, não vai fazer mal. Mas sabe que tem tipo uma lâmpadazinha, um LEDzinho lá? Então, aquilo ali é uma lâmpada, né? Um LEDzinho que emite luz infravermelha. E aí a gente chega na luz visível, tá, gente? Que é a luz do sol. A luz do sol é a luz visível. Apesar do sol não emitir somente luz visível, tá? O sol emite diversos tipos de ondas. Mas aqui a gente mais percebe a visível, porque a gente consegue, né? Fazer a visualização. E aqui muito cuidado, hein? Muito cuidado. O que que é isso que eu acabei de colocar aqui, ó? A mulher se bronzeando aqui no sol, tá? E ela já tá roxa. Isso é um mau sinal, hein? Quando você estiver se bronzeando e estiver roxo, saia do sol. Porque é o seguinte, uma faixa de luz muito perigosa, tá, gente? De onda muito perigosa, são os raios ultravioletas, UVA, UVB, UVC, que são extremamente danosos para a pele humana. E se você for, né, ter uma exposição muito longa, pode até causar sérias doenças, inclusive o câncer de pele, tá, gente? Então, passa protetor solar quando for no sol, pelo amor de Deus, gente. E se... Ah, tá nublado, passa mesmo assim, tá, gente? Os raios UVA, UVB, UVC, alguns deles conseguem atravessar e penetrar as nuvens e chegar até a superfície, tá? Então, tome cuidado. Então, vamos lá. Ficando, ó, ondas... ondas cada vez mais com mais frequência, tá, gente? Então a gente tem aqui ondas de raio-x, tá? E aí a gente tem as ondas de maior frequência, as ondas mais energéticas, tá, gente? Que são os raios gama. Tá? Os raios gama são raios que a gente consegue observar em material físsil, tá? Ou seja, que está ali associado à energia nuclear, tá bom? Que pode ser tanto para a produção de energia mesmo, para forma pacífica, como para produção bélica, produção de bombas, tá? Então a gente consegue observar isso. Então, a gente tem aqui todo o espectro de luz, né? Luz que eu falo, gente, é ondas eletromagnéticas, tá? Então, que vai dar de menor frequência para maior frequência, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, gente, recapitulando, quanto maior a frequência, tá? Mais energia essa onda tem. Então, não esquece, ondas mais que tem mais frequência tem mais energia, tá, gente? E essa equação eu não tirei do bolso, essa suposição eu não tirei do bolso, tá? É uma equação que existe na física. Não nos cabe nesse momento citar por conta do tempo, mas que é diretamente proporcional, tá bom, gente? Então, quanto mais frequência, mais energia a onda vai ter, tá?
E aí, galera, para a gente fechar aqui com chave de ouro a nossa aula, eu queria ir mostrar para vocês agora o que a gente consegue fazer com conta quando se trata de ondulatória nesse momento inicial. Gente, a gente consegue calcular a velocidade de uma onda, que é simplesmente a taxa com que essa perturbação se propaga, tá? E é muito fácil de calcular, tá? É muito simples. Basta eu ter dois parâmetros para fazer essa conta. Quais são esses parâmetros, professor? Primeiro, você precisa saber o comprimento de onda da onda. Como é que eu faço para saber isso, professor? Gente, o comprimento de onda é 2 pontos, tá? A distância entre 2 pontos que a onda se repete. Então, percebe aqui, ó, na figura, na ilustração. Tá vendo que eu peguei aqui, ó, bem em cima da onda, nessa primeira curvinha da onda, né? Que a gente chama de crista, lá em cima. Lembra do galo? Crista do galo, lá em cima. Ó. Tá, beleza. Quando é a próxima crista? Se eu for percorrendo aqui a minha onda, a próxima crista está logo lá na próxima montanha, né? Vou chamar assim. Então, quando eu tenho essa distância entre essas duas cristas, a gente chama isso de comprimento de onda. Ah, não quero pegar a crista, não gostei da ideia do galo. Então, ó, a gente pode pegar os dois vales, né? Então, eu peguei o ponto de vale que é lá embaixo, né? O vale, lembra da geografia? Vale, né? Pois bem, o ponto de vale lá embaixo até o próximo vale também tem um comprimento de onda. O que importa, pessoal, é que os dois são a mesma coisa, tá? Então, o importante é você saber que existe uma distância entre 2 pontos consecutivos que se repetem, tá? E isso a gente chama de comprimento de onda, que é medida em metros, tá? E F é a frequência da onda, que vai ser informada pela questão fatalmente. Então, a gente consegue, multiplicando o comprimento de onda vezes a frequência, obter a velocidade da onda em metros por segundo, tá? E para não ficar de graça, vamos fazer uma continha aqui, né? O físico gosta de conta. Pô. Então, vamos lá. Quarta questãozinha de hoje, tá, gente? Ó, tá terminando, eu juro, eu prometo. Vamos lá. Uma estação de rádio envia uma onda eletromagnética com frequência de 100 MHz. Mega, lembra? Mega, mega, mega. Ganhei na mega. Ganhei quantos milhões? Milhão, tá? Não esquece, beleza? Então, ó, são 100 milhões, tá? A gente vai transformar isso já já para notação científica. Que é sintonizada por um receptor posicionado a 900 metros de distância. Determine quantos comprimentos de onda existem entre a antena de transmissão e o receptor de rádio. Gente, vamos lá, né? Velocidade da onda, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Gente, essa velocidade que eu coloquei aqui tá uma velocidade que a gente chama de velocidade da luz, tá? Que é 300 mil quilômetros por segundo. Mas se a gente coloca em notação científica, deixa bem ajeitadinho, fica 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, beleza? Então, ó, grava essa informação, tá, gente? Isso é importante. Velocidade da luz, beleza? Velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava. Então, vamos lá. Maxwell, o que eu tenho que fazer aqui? Vamos lá, vamos resolver, né? Primeiro é o seguinte. Eu tenho que entender que transformando de 100 MHz para hertz, né? Que a gente precisa tirar esse mega aí para não complicar a nossa conta. Só lembrar, tá? 1 mega tem 1 milhão, que são 6 zeros, 10 elevado a 6, com mais 2 zerozinhos que tem ali do 100, vai ficar 6 mais 2, 8. Então vai ficar 1 vezes 10 a oitava hertz. Beleza, isso aí eu já tenho. 900 metros foi o que a questão informou. E a velocidade de propagação do ar, da luz, né? 3 vezes 10 a oitava. Então vamos lá, ó. Não tem o que fazer, é só colocar a nossa fórmula em ação, beleza? Então, como é que ficou? Comprimento de onda, tá? Aqui, ó, a frequência passou dividindo, tá, gente? Velocidade é igual ao comprimento vezes frequência, a frequência passou dividindo, porque o que eu quero saber é o comprimento de onda, beleza? Então, passa para o outro lado. Então, ficou em cima a velocidade, embaixo a frequência, que a gente também já tem. Fazendo a continha, ó, corta o 8 com 8, sapeca aqui, ó, o de cima com o de baixo, né? Posso falar cortar não, os professores de matemática ficam com ódio em cortar. Não existe corte! É uma divisão, né? Tá, uma divisão, tá. Então, dividindo 10 a oitava por 10 a oitava, vai ficar quanto? 1. E aí resta 3, tá? 3 metros. Então, o que que significa isso? Comprimento de onda 3 metros. Só que eu não quero isso não é a pergunta da questão. Eu quero saber quantos comprimentos de onda tem entre as antenas. Só que as antenas estão separadas por 900 metros, então é só dividir, meu patrão. Então, 900 dividido por 3 dá quanto? 300. 300 o quê? Metros. Metros não. Comprimentos, né, de onda, que ele perguntou, né, não é questão. Quantos comprimentos tem? Então, a gente marca o item B. B de quê? Buscaremos a aprovação juntos. No Enem, chego junto, chego bem. E pra gente finalizar com chave de ouro, pessoal, olha aqui, ó. Quinta questão, questãozinha do Enem, tá? Quero que você pause esse vídeo agora. Tente resolver essa questão, tá? Então, vamos lá. Pausou? Resolveu? Vamos lá. Quinta questão.
Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores, existe uma substância que polariza a presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. Meu Deus do céu, não entendi bulufas, necas de pitibiribas. Não, ele está só dizendo, gente, que tem um sensor que na presença de uma radiação, de uma onda, ele se estimula. E no que se estimula, ele consegue gerar um pulso elétrico e informar alguma coisa, tá? Então, por exemplo, uma porta que abre sozinha, né? Como é que ela sabe? É um segurança que fica com a câmera lá, apertando o botão para abrir? Não, claro que não. Então, como é que funciona? Aquele sensor, ele detecta alguma coisa em você, tá? Que você tem e gera um impulso elétrico e faz com que o motor funcione. É assim que funciona, tá, gente? Ah, e detalhe, essa descoberta aí, gente, foi nada mais, nada menos por Albert Einstein, tá? Então, quem faz abrir portas são Einstein. Beleza. Piada infame. Vamos lá. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. A radiação captada por esse detector encontra na região de frequência D. Seguinte, pessoal, o que você precisa entender é que as pessoas, a verdade, quase que tudo que se move, tá? Existe radiação por todo canto, tá? Então, quase tudo emite ondas. Só que ondas diferentes. Por exemplo, nós, seres humanos, nós somos uma espécie que é aquecida, né? Então, o nosso corpo funciona com uma determinada temperatura, que varia entre 36 e 37,5 por ali, né? Uma temperatura corpórea, que geralmente é diferente do resto das coisas. Então, esse sensor ele é calibrado para detectar uma radiação de calor, gente. Ou seja, uma radiação que detecta ondas de calor. E essa onda de calor, quando na presença de um sensor, faz com que os sensores funcionem e a porta se abra. Então, qual é a frequência, tá? Qual é a região que detecta calor? É o nosso infravermelho, tá, gente? Então, na região do infravermelho, que eu falei para vocês lá quando a gente estava mostrando o espectro, tá? É a parte que se trata da região que tem calor, tá? Então, a gente marca aí, sem dúvida nenhuma, item C. C de quê? C de vamos lá buscar a vaga do... Brincadeira, gente. C de conquistaremos juntos a nossa aprovação 2025. Ah, melhorou agora, hein? Beleza, gente? Pessoal, com essa eu encerro, tá? Agradeço demais a audiência de todos vocês. Estudem, tá? Se aprofundem mais nos conhecimentos, leiam os livros, tá? Façam as questões, que tudo vai dar certo. Tamo junto, tamo bem e vamos junto à nossa aprovação em 2025. Valeu? Abraço!